Sejam bem-vindos ao Solar Ferreiro Torto. Aqui nós vamos conhecer um pouco da história, da cultura e da arte. Logo de cara nós nos deparamos com essa linda obra de arte do artista Etevaldo Santiago. Etevaldo Santiago fez essa obra representando o engenho de cana-de-açúcar e esta obra está aqui desde 2003. Aqui é a Passarela do Cais, que dá acesso às margens do rio Jundiaí. E nós somos contemplados com essa linda vista de manguezais. Nós estamos no cais do Casarão Ferreiro Torto. Este cais está às margens do rio Jundiaí e ele servia para trazer mantimentos para o casarão. O alicerce desse cais ele foi feito de óleo de baleia. Essa estrutura de alvenaria ela foi construída para facilitar na visitação do cais. Só pequenas embarcações que vinham até aqui, já que em Macaíba nós tínhamos um porto maior. No início do século XIX, esse casarão foi erguido pelo Coronel Estevão. Coronel Estevão, que é natural de Itaipu, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Antes existia o engenho Potiguar, que era de taipa. Ele derrubou e construiu esse belo casarão no estilo colonial português. Depois da morte dele, o casarão passou por vários donos. O último foi o português Manuel Machado. Manuel Machado, que era casado com a hoje conhecida popularmente a Viúva Machado. Na década de 80, este casarão foi sede da Prefeitura Municipal de Macaíba, mais precisamente de 83 a 89. Hoje ele é tombado, pertence ao município de Macaíba e tem um nome Solar Ferreiro Torto, porque quase na entrada da porteira da fazenda existia um coqueiro que ele era alto e torto. Embaixo tinha um ferreiro que atendia aos tropeços que passavam e precisavam consertar as ferraduras dos seus animais. Aqui nós temos uma obra do artista Wellington Potiguar. Essa figura que o representa é Augusto Severo. Augusto Severo foi um político, foi um deputado federal, ele é macaibense, ele nasceu em Macaíba e foi o pai da aviação, com o seu protótipo Pax. Ele morreu em Paris, na França, em 1902. Aqui à minha esquerda, nós temos uma obra de arte do mesmo, de Augusto Severo, que ela veio da Itália, que estava jogado por lá. Aqui nós estamos em uma sala que ela representa uma casa de farinha. Aqui atrás de mim nós vemos uma prensa totalmente artesanal, feita à mão. Então você imagina aí a dificuldade do carpinteiro da época de construir uma prensa dessa sem forma, sem estudos, apenas com o dom da arte. Esta sala ela representa a casa de rapadura. Aqui nós temos tachos da época. A carroça que simboliza a carroça de bois, que era onde transportavam as canas de açúcar. Aqui é uma miniatura de uma moenda. E aqui nós temos a forma da rapadura. Vocês podem perceber, realmente bem antigo, realmente da época. Aqui nós temos um acervo das imagens do casarão na época. Aqui nós temos o Coronel Estevão. Ele foi construtor do casarão Ferreiro Torto em 1847. Aqui nós podemos ver que o casarão já está em ruínas e logo após ele foi revitalizado. Nós temos imagens de quando ele estava sendo revitalizado e depois de pronto. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos um grande acervo de figuras de personalidades da cidade de Macaíba.
como por exemplo o seu Zezinho, carroceiro e uma grande figura do dia a dia do macaibense. E vai do carroceiro até como o Luiz Tavares de Lira, jurista, professor e ex-procurador-geral do RN. Aqui, como vocês podem perceber, é a imagem de Augusto Severo Maranhão. Augusto Severo Maranhão hoje é dado como um ícone da história da aviação. Ele faleceu em 12 de maio de 1902. O primeiro museu de arte sacra do Rio Grande do Norte, ele foi aqui, no Solar Ferreiro Torto. Várias peças foram transferidas para a Igreja do Galo, na época que o Solar ficou fechado. Quando a Igreja do Galo ela foi tombada, as peças que estavam lá não pôde mais ser transportada para cá de volta. Aqui nós temos um pequeno acervo do museu que existia aqui. Aqui só a imagem de alguns santos, como o Padre Cícero. Essas são as vestes da época. E cada cor tem a sua representação, como a branca, que representa a cor pascual e dos batizados, a vermelha, a cor do sangue, a verde, a cor da esperança, a preta representa o luto, e o bege era a cor permitida na Espanha para as festas de Nossa Senhora. Aqui é a entrada da Cafua. Cafua era onde os escravos que trabalhavam na Casa Grande dormiam. E também servia para um castigo. Como vocês podem perceber, é um local extremamente pequeno, que não tem janelas e que tem um forte mau cheiro, já que não existe banheiro. Etevaldo Santiago, artista plástico norte-riograndense. Ele nasceu em 1939 e morreu em 2006. Nasceu em Açu, mas com apenas 2 anos de idade veio morar na capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal, mais precisamente no bairro do Alecrim. O primeiro contato dele com a arte foi através do pai, que ele trabalhava em Açu, restaurando estátuas e restaurando também santos de igrejas. Devido ao desemprego da Segunda Guerra Mundial, ele teve que trabalhar ainda jovem e estudou apenas até o 4º ano. Ele trabalhou como balconista, trabalhou como auxiliar de desenhista e serviu as Forças Armadas, a Marinha, e trabalhou na Polícia Militar como desenhista. Ele abria letreiros. Etevaldo depois entrou no ramo da fotografia e conheceu a cidade de Ceará-Mirim. Isso ele já estava casado e se encantou pela cidade. Inclusive, na entrada da cidade tem uma estátua que foi ele quem fez, que representa um agricultor colhendo a cana-de-açúcar. Etevaldo, mesmo com o trabalho da fotografia, ele construiu o seu estúdio de fotografia na cidade de Ceará-Mirim e era o responsável pelas fotografias da cidade, as fotografias oficiais. Quem batia as fotografias era Etevaldo. Ele, mesmo com o trabalho, nas horas vagas ele continuava a fazer as suas esculturas. E isso ele foi ficando conhecido e chegou a ganhar vários prêmios, importantes prêmios, por sinal. Foi eleito o melhor artista plástico do estado do Rio Grande do Norte e chegou a ganhar prêmios internacionais. Aqui no Museu Solar Ferreiro Torto, ele tem 2 obras de arte. A primeira na entrada do museu, que é aquele painel que representa o engenho
E aqui ele tem a representação do escravo, que está em frente ao Museu Ferreiro Torto. A estátua de Iemanjá, também quem fez foi o artista Etevaldo, como também no 16º Batalhão de Infantaria Motorizado, ele tem 2 obras de arte lá. No Museu Câmara Cascudo também ele tem uma obra de arte lá, entre outras espalhadas no estado do Rio Grande do Norte. Aqui ao meu lado está mais uma obra de arte do artista plástico Etevaldo Santiago. Esta estátua representa os escravos e ela foi construída em 2003. Diz a lenda que a filha do senhor do engenho se apaixonou por um dos escravos. E nesse exato local, o escravo estava de mãos dadas com a filha do senhor de engenho. De cima daquela sacada, ele viu e atirou contra o escravo. A filha atravessou na frente para protegê-lo e o tiro acabou pegando nela. Ela foi levada para dentro do casarão e o escravo foi chicoteado e colocado dentro da senzala. A filha do senhor do engenho faleceu dentro do casarão e quando o senhor do engenho recebeu a notícia, viu que a filha tinha falecido, ele mandou buscar o escravo, trouxe até aqui e diz a lenda que ele foi enterrado por trás desta estátua, de cabeça para baixo e vivo.